Hora de conversar com Juliana Rosa. Começa a valer hoje o IOF mais caro. Juliana, como é que a gente vai perceber mais essa alta nos impostos no nosso dia a dia, hein? Bom dia pra você. Bom dia, tudo bem, né, Gali? Cortou o cabelo, tá bonito, fez a barba. Me levaram no banho e tosa. Deixa eu ver a unha. Eu falo pro meu filho adolescente, assim, que eu falo, pra entrar no banho, eu tenho que pedir 10 vezes, eu falo, vou levar você e o Batman lá pra pet. O Batman é o bulldogginho francês. É o bulldogginho assim. francês. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia para você, ouvinte. Hoje começa a valer a tarifa mais alta do IOF. E você vê que na sexta-feira teve uma repercussão muito negativa, né, no mercado. Por quê? Porque a gente tem uma medida que encarece ainda mais o crédito. Então, no momento que a gente tem a economia se enfraquecendo, né, as previsões de crescimento diminuindo, por quê? Porque a inflação está muito alta, as pessoas estão com dificuldade de fechar ali o orçamento. A gente tem aumento de juros já por conta disso, né? A Selic sobe quando a gente tem uma inflação já pressionada, né? Assim que o Banco Central faz para conter a inflação, encarece já o crédito para desestimular financiamento, consumo e com isso tentar represar o repasse de preços para o consumidor final, ou seja, pior momento impossível, né, para tomar uma decisão como essa de aumentar imposto que incide sobre crédito, aquilo que a gente estava falando na sexta-feira. A gente tem uma medida que vai encarecer crédito para quem está no cheque especial, para quem está no rotativo do cartão, para quem precisa ou qualquer tipo de crédito nesse momento, né? O endividamento está muito alto das famílias, das empresas. Então, no momento em que a gente começa a tentar botar o nariz para fora d'água, a gente tem uma paulada ali para baixo, né? Começa a valer hoje, Ju? Já começa a valer hoje. Então, a preocupação até inclusive é essa, assim, o governo diz que começa a valer hoje e vai até dezembro. Só que a gente não tem ainda uma garantia de que a partir de janeiro o Bolsa Família ampliado, o Auxílio Brasil, vai ter dinheiro para isso. Então, o que eu ouvi muito na sexta-feira é, se o governo está até aumentando imposto para poder bancar o Bolsa Turbinado, né, um governo liberal que prometeu não aumentar impostos, se não tiver recursos a partir de janeiro, poderia até prorrogar o aumento do imposto, né? Então, assim, estava uma preocupação grande, porque, assim, a partir de janeiro, ter dinheiro para bancar o Bolsa Turbinado, o governo primeiro precisa ainda resolver como é que vai pagar os precatórios, porque não tem dinheiro, né? Até agora essa questão está sendo negociada e a gente não sabe ainda como é que o governo vai resolver. E tem a questão da reforma do imposto de renda, porque é com essa reforma do imposto de renda, que foi aprovada na Câmara, ainda tem que ser aprovada pelo Senado, que o governo está contando para conseguir o dinheiro para pagar o bolso, porque dentro dessa reforma está prevista a tributação de lucros e dividendos de empresas. Então, é com esse dinheiro que eles estão contando. Então, assim, muita gente falava, não tem nada ainda garantido, né? Colocaram aqui 2 bilhões para a gente pagar mais esse ano, mas a gente não sabe se a partir do ano que vem vai precisar continuar ou não, né? Então está tudo muito indefinido. A gente não sabe ainda se o Congresso vai aprovar o aumento do Bolsa Família para quanto, por exemplo, que é um projeto que o Congresso tem que aprovar, para quantas pessoas, qual é o valor. Isso tudo muda em relação a quanto que o governo vai gastar. Então, a gente está num sentimento, assim, de muita indefinição e aquela coisa que a gente tem falado, né? Joga para a sociedade, né? Podia ter cortado na carne, não podia? Sempre pode, né? O Congresso, eu até frisei muito isso, o Congresso tem uma grana aqui que dá quase 18 bilhões, que são as emendas do relator. E aí eu falei com o Gil Castelo Branco, que é um grande especialista nessa questão de contas públicas, da ONG Contas Abertas, e ele falou que claramente não há solidariedade do Legislativo, foram as palavras dele, porque é um dinheiro que não é obrigatório por Constituição, é uma grana que serve ali para barganhas políticas. Ele me disse que esse dinheiro das emendas do relator é um dinheiro que foi criado
em 2019. Ele disse que já existia, às vezes, para fechar ali o orçamento, precisava de um ajuste, um pequeno ajuste. E aí ele falou que em 2019 o Executivo disponibilizou 3 bi, porque tinha eleição para a Câmara e o Senado, então precisava liberar uma graninha ali para eleger os candidatos que interessavam ao governo. E no ano passado chegaram a falar do absurdo de 30 bi, aí houve uma reação enorme, foi para 20 bi, quase. Então ele me falou, olha, realmente a gente tá ficando muito caro o apoio político e é um instrumento de barganha muito alto para aprovar pautas ali no Congresso. Isso é só um exemplo, né, do quanto que a gente podia, sim, ter aumentado o Bolsa Família, que é fundamental nesse momento para proteger os mais vulneráveis, tirando de outros lugares e não colocando no colo da sociedade que já está tão machucada aí pela pandemia, né? Já seria ruim se a gente estivesse pagando esse valor. Aliás, só para que o nosso ouvinte tenha ideia, a Juliana está falando de 18 bilhões, um Bolsa Família custa algo em torno de 25 bi para o governo por ano. Ou seja, praticamente bancaria a duplicação do programa. Já seria ruim se a gente tivesse que pagar tão caro por projetos que nos serviriam. Aprovação de reformas importantes, mas não, nem isso. Toda reforma que chega ao Congresso já chega fatiada, já chega, enfim, toda alterada. E basicamente o que a gente está pagando é pela manutenção do presidente na cadeira no Palácio do Planalto. É isso. Essa reforma do imposto de renda, inclusive... E nada de dar cá. Bem que você falou, essa reforma do imposto de renda que o governo está contando só para pagar o Bolsa Família, né? Porque é uma reforma que é horrível, né? Ela prevê uma queda de arrecadação, inclusive, né? Em torno de 30 bi. E o Bernard Api, que também é um grande especialista em tributos, ele me falou que, inclusive, o IOF, ele falou, não só encarece o crédito, como ele é um imposto altamente distorsivo. Ele diz que piora muito a produtividade da economia, porque é que nem a CPMF, né? Paga rico, paga pobre, paga em cadeia, né? Aquela coisa que você vai passando do produtor até o consumidor final. Então ele diz que foi uma péssima escolha. Todo mundo que eu conversei fala, olha, não podia ter tido um caminho pior e claramente, simplesmente para resolver a questão eleitoral, né? De criar um Bolsa Família que é necessário, mas sem responsabilidade política, né? Quer dizer, a gente está pagando mais caro a pizza na rua em Nova York, né, gente? Porque tem essa também, IOF, ó, para quem viaja para o exterior, comitiva presidencial, quem paga? A gente. Com IOF. Pessoal, agora. Subiu a música, tempo esgotado. Juliana, um beijo para você, até amanhã. Beijão.